Olá a todos, tudo bem? Uma boa tarde. Estou gravando então aqui o segundo estudo, a continuação, de Gênesis 6:9 a Gênesis 11:32, e também a Haftarah de Isaías 54:1 a Isaías 55:5, nós vamos fazer esse estudo ele fala então, inicialmente ele vai falar da história de Noé, a construção da arca de Noé, e no primeiro verso que nós vamos ler aqui, então o verso 9 de Gênesis 6, diz assim: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então aqui a gente já pode ver um resumo de toda a história de Noé. E esse resumo da história, ele menciona que Noé era um homem justo e íntegro. E também que andava com Deus. Tá? Então essas três coisas ele aponta apenas nesse verso. Tá? E nesse verso nós poderíamos fazer então todo um estudo em cima só dessas três coisas. Mas resumidamente, o ser justo e íntegro é porque ele obedecia aos mandamentos de Deus. A justiça de Deus ela está baseada na Torá, nos mandamentos. Mas os mandamentos não foram dados bem posteriormente lá para Moisés? Foi entregue lá para Moisés. Mas ser justo e íntegro mostra que a Torá, a lei de Deus, já tinha sido dada para Noé. Verbalmente já tinha sido passada para Noé. Nós vamos ver durante todo esse estudo que isso é muito cabível, tá? Por causa referente também aos animais que foram salvos, quais animais foram salvos e a quantidade de cada animal que foi salvo. Nós vamos ver que isso tem uma menção a Levíticos 11, nesse texto de Noé. E nesse texto, Levítico 11 não tinha sido escrita ainda, Bom, vamos continuando então, Em Gênesis 6, do verso 11 a 13, eu vou ler aqui, diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Nesse texto eu separei três coisas também, que dá para se entender. Deus estava irado, como a terra estava corrompida, cheia de maldade e violência, e principalmente isso que eu vou falar aqui agora, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, o homem foi designado para viver, para ter uma vida correta. E aqui tem mais uma menção que podemos entender que Deus deu instruções de vida para as pessoas, como elas deveriam viver com as outras pessoas. E aqui podemos ver claramente que, como o texto diz, eu não vou precisar nem traduzir ou fazer alguma outra menção, ele diz, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então todo o povo se corrompeu, exceto Noé. E nós vamos ver que ele foi salvo pela graça de Deus. Continuando, uma breve menção de como que a arca seria na continuação do texto, que ela teria 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ela tinha uma abertura no teto de 45 centímetros, no qual depois Noé ele lança o corvo e depois as rolinhas, as pombas, E ele foi construído com 3 pavimentos, Em Gênesis 7, verso 2, aí vai estar a primeira menção referente aos animais, a separação dos animais, que diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Ou seja, aqui já existia uma separação de animais, uma classe de animais puras e uma classe de animais impuras. Aí tu pode me perguntar, mas
até esse momento as pessoas não comiam animais. Elas eram vegetarianas, não comiam animais. Por que houve essa separação então? Se essa separação ela foi dada bem posteriormente lá em Levítico, por que essa separação está acontecendo aqui nesse contexto então? Por que Noé separa 7 pares de animais puros e 1 par apenas de animal impuro? Vamos passar rapidamente para Gênesis 8. Deixa eu ver aqui, desculpa. É Gênesis 9, na verdade. Gênesis 9, verso 3 e 4. Que aqui ele vai dizer o seguinte, ó: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Aqui está dizendo o que então? Está dizendo que toda carne naquele momento seria lícita para consumo. Ah, então é toda carne que pode comer? Não. Por que não pode? Porque lá em Gênesis 7, que nós lemos verso 2, teve uma separação de animais puros e de animais impuros. Tem essa separação aqui em Gênesis. Não é lá em Levítico 11, não. Aqui em Gênesis já acontece essa separação. Então Deus não deu liberdade para você comer qualquer tipo de alimento. Ah, agora Deus liberou todos os animais, vou comer o que eu quiser. Então vai lá, come cachorro, come, sei lá o que mais aí, vai, come. Então tu pode comer pessoa, gente também, ser canibal. Não é assim, não funciona dessa maneira, né? Então a gente tem que ter uma separação e Deus nos mostra qual é a separação de alimentos que nós precisamos fazer. Quais são os alimentos puros e impuros. E pela graça de Deus ele dá essa condição a Moisés escrever o livro de Levíticos e nos ensinar, deixar como registro para ensinar às gerações quais são os alimentos puros e impuros que nós podemos comer. Tá bom? Eu não vou entrar em questão aqui de quais são os animais, porque senão vai tomar muito tempo, tá? Vamos então para Gênesis 7, do verso 11 e 12. Nesse dia romperam-se todas as águas do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui nós temos uma menção que as pessoas muitas vezes acreditam que só choveu, né? Só veio água de cima. Não, aqui também está dizendo que se romperam todas as fontes do grande abismo, né? Se romperam as águas vieram de baixo também. Então as águas vieram de baixo, inundaram tudo e vieram de cima as chuvas por 40 dias e 40 noites. Em Gênesis 8, 2... Então diz quando se fecharam, dando essa mesma menção novamente. Ó. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Então se fechou todas as comportas da terra, ou seja, elas pararam de levantar água, né? E também as chuvas que vinham, elas cessaram. Em Gênesis 7, 21 e 22... diz assim: pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Ou seja, todos os animais que estavam vivos, todos os seres humanos, todos os pássaros, todos os animais morreram, exceto aqueles que ficaram na arca. Nós vamos entender o que significa também essa palavra arca, tá? A gente vai dar uma leve menção aqui para você entender o que é essa palavra arca. Então apenas todos que ficaram salvos na arca é que permaneceram vivos. Aqueles que não estiveram, morreram. E vem então uma pergunta: e os peixes? O que aconteceu aí com os peixes? Eles sobreviveram. Por que eles sobreviveram? Como eu li um pouquinho antes, que a humanidade estava corrompida, cheia de maldade, violência, e que se desviou dos caminhos do Senhor, né? Esqueceu o que Deus tinha ensinado a esse povo. Então, essas pessoas... só um pouquinho. Desculpa, tive que dar um gole de água aí. Desculpa, pessoal. Mas voltando.
Essas pessoas, elas tomavam animais, tomavam as pessoas, faziam orgias, faziam muita coisa de promiscuidade geral naquele momento. E os animais aquáticos, estes foram os únicos animais que não sofreram com esse povo ser corrompido. Não sofreram com eles. Então, os animais aquáticos, entre eles os peixes, então eles não sofreram nada, nenhuma consequência, eles foram salvos também. Por isso que não entraram até mesmo na própria arca de Noé. Então ali em Gênesis 7, 24, nós vamos ter a menção de quantos dias duraram as águas, né? E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra, depois elas foram baixando, né? E em Gênesis 8, 22... é algo muito interessante que eu parei para ler e alguns estudiosos assim também concordam com esse pensamento, tá? Que diz assim o texto, né? Em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o que acontece? Nesse texto, alguns estudiosos, alguns eruditos, eles entendem que naquele momento, até antes do dilúvio, existia uma vida uniforme, uma única temperatura, não existia inverno ou verão, né? Tudo se produzia, né? Para cultivo, o homem tinha que cultivar, mas o frio, né? o inverno e o verão, então ele passaria a ter sido criado nesse momento. Eu particularmente, isso não é uma opinião apenas minha, mas eu particularmente acredito que talvez já existisse o inverno naquele momento, tá? Não foi criado aqui nesse momento. Particularmente eu acredito nisso, tá? Porque aqui não diz que foi criado nada, mas eu queria apresentar para vocês também essa outra apresentação que as pessoas, alguns eruditos acreditam que a partir desse momento, após o dilúvio, é que Deus manda então o calor forte e o frio forte, tá? Então eu só queria fazer essa pequena separação. Em Gênesis 9, do verso 9 ao 17, ele vai falar da aliança que Deus faz com Noé, seus filhos, né? Gênesis 9, do verso 9 ao 17. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência. Eu já vou passar mais para frente para não ser muito longo o vídeo. E finalizando no verso 17, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Ou seja, Deus promete nesse compêndio aqui, nesse texto, eu vou resumir, que não destruiria mais o planeta Terra com águas, com dilúvio, com essas águas que fizeram inundar toda a Terra e destruir toda a humanidade, todos os animais terrestres, tá? Então tudo foi destruído ali, tá bom? Eu estou falando assim um pouco resumidamente porque eu acredito que você leu todos os textos que eu deixei para você ler durante a semana. Se você não leu, então leia, né? Eu acabei esquecendo de falar no início, leia todos os textos para você conseguir compreender melhor o que a gente vai falando aqui. E aqui vem algo muito interessante que eu fiz o estudo, que é referente à maldição de Canaã em Gênesis 9, 25, que aqui diz assim: e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos e seus irmãos. E no verso 26 diz: e ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui eu fiz uma pequena menção referente ao texto de Isaías. Deixa eu pegar aqui, eu pensei que tinha deixado aberto o livro de Isaías, acabei não deixando. Deixa eu só pegar aqui o texto de Isaías. Jeremias, só voltar um pouquinho mais. Passou um pouquinho. Em Isaías, deixa eu ver aqui, eu anotei. Isaías 54, de 1 a 2. Esse texto ele faz uma pequena menção. Para mim, no meu entendimento, ele faz uma pequena menção a esse texto, tá? Porque em Isaías 54, 1 e 2, ele diz, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas
e firma bem as tuas estacas. Aqui a gente pode perceber que nesse texto, então, nós temos aqui Deus, ele foi casado, então vamos colocar isso, é uma metáfora, né? Mas é um casamento que Deus chama o povo de Israel como o seu povo, a sua esposa, e aqui dá uma menção de uma segunda esposa. E no contexto total de Isaías 54, nós podemos ver que Deus ele vai se reconciliar com a sua esposa que foi deixada. Então eu consigo ver uma ligação aqui com essa maldição que acontece com Canaã, porque Canaã ele acabou vendo Noé nu, né? No contexto aqui tu pode ver que Noé encheu a cara, bebeu pra caramba, né? E naquele momento então Canaã, né? Cã levou o seu filho para ver digamos assim, o seu avô nu. Então por ter visto o seu avô nu, Noé amaldiçoa Canaã. E este, então, eu entendo como sendo uma pequena menção dessa esposa que foi, digamos, rejeitada por Deus. Tá? Eu consigo ver uma pequena ligação. Não é algo assim que eu posso falar, nossa, todos concordam com esse pensamento. Não, isso aqui é uma coisa que eu parei para estudar hoje, né? E estou passando para vocês também essa referência. E aqui no verso de Gênesis 9, 26, fala, bendito seja Deus de Sem. Então aqui eu consigo ver a noiva, porque o povo de Israel, ele descende de Sem, é o povo semita, né? O povo que descende de Sem é o povo de Israel, a noiva. Por isso que eu fiz essa pequena ligação com Isaías, tá? Isaías 55. Ali em Isaías 55, então, puxando já um pouquinho para Haftará, Isaías 55, do verso 3 ao 5, deixa eu pegar a minha outra Bíblia aqui, diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aqui eu também consigo ver uma menção, então, a essa reconciliação com essa esposa perdida, uma reconciliação, em outras palavras, com toda a humanidade, todas as pessoas. A arca ela veio para salvar um povo específico, aquele povo que era justo, íntegro e que andava com Deus, nos caminhos deixados por Deus. Tá? E eu consigo ver essa ligação aqui nesses textos com a arca de Noé, a salvação. Nós poderíamos pegar outros textos, mas como o vídeo vai ficar muito longo, talvez eu vou gravar durante essa semana uma continuação, que é ali de 1 Pedro 3, 18 a 20. Nós temos também ali texto de Mateus 24, 36 a 42. E eu acredito que a gente pode já entrar para essa parte final, para o vídeo já não ficar longo demais, ele já está com 18 minutos, né? Na parte então de Gênesis 11, fala referente à Torre de Babel, que o povo queria fazer a construção de uma torre para chegar acima das nuvens e assim Deus não poder mais mandar chuva para destruir todo mundo. Então Deus manda línguas diversas ali, né? Ali já surge o dom de línguas e as pessoas começam a falar em outros idiomas e elas não mais conseguem se entender e elas se espalham por toda a terra, tá bom? Gênesis 11, do verso 10 até o final, então vai falar da genealogia de Sem até chegar a Abraão, que nós vamos ver na continuação, tá? Eu prometi que ia falar aqui, e vou deixar para essa parte no final, que fala da arca, o significado dessa palavra arca, né? Em hebraico ela significa tevá. Traduzindo para o português literal da palavra, ela significa caixa, arca, púlpito, palavra escrita. Olha que coisa interessante, né? Muitos entendem que a arca ela foi um barco bonitinho, formado com suas formas de barco e tal, para poder navegar sobre as águas, mas não. Na verdade, a gente entende isso também, Russell Shedd entende, que a arca, ela provavelmente foi uma caixa quadrada, exatamente uma caixa quadrada, apenas para poder flutuar
ali nas águas enquanto existia água ali, tá? Não era um barco para poder ficar navegando, não, era uma caixa quadrada, né? Por isso que essa palavra arca aparece aqui. E é algo interessante que essa palavra, o significado da palavra arca, de palavra escrita, essa palavra escrita ela veio posteriormente esse significado. E nós podemos pegar ali em João, deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui, tirar essa aqui, em João 1, de 1 a 3 e também o verso 14, nós podemos ver a palavra de Deus aqui. Nós vamos entender para finalizar esse estudo. Em João 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. E no verso 14 diz: a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekinah, a sua glória, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Nós podemos entender, meus irmãos, que a palavra arca, significando palavra escrita, nós podemos entender que Deus, através de Noé, pregou a toda aquela geração. Deu a sua palavra. Como nós lemos lá em Gênesis, quero pegar esse texto novamente, em Gênesis 6, no verso 12, diz de novo assim: porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus deu a arca como sinal que haveria uma destruição. As pessoas não deram ouvido. As pessoas não acreditaram que isto poderia acontecer. Mas isto veio a acontecer. E a humanidade, todos os seres foram exterminados. E em João 1, nós temos aqui que a criação do mundo foi feita pela palavra. E que a palavra se fez carne no meio de nós. E esta palavra é Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio, ele deu a palavra também. A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, não importa qual é a tradução que você tenha, a palavra que nós temos, ela serve para nos ensinar. Da mesma maneira que Noé, através do que ele ouviu Deus falar, ou seja, Deus deu a sua palavra para Noé, Deus apenas ensinou a Noé. E Noé colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Meus irmãos, eu quero deixar com isto que nós precisamos aprender a palavra de Deus para que nós possamos colocar em prática. Não existe fórmula mágica, existe estudo. Eu tenho me esforçado em querer conhecer mais das Escrituras e por isso tenho feito essa série, começado essa série de estudos gravado em vídeo, para que você também possa entender as Escrituras de uma forma, num contexto original, como ela foi escrita. Eu não sou perfeito, sou cheio de falhas, com certeza tem várias outras observações nesse estudo que eu poderia fazer, mas como eu precisava fazer esta finalização, eu vou durante a semana gravar mais um vídeo falando então de Mateus 24, 36 a 42 e também de 1 Pedro 3, do verso 18 ao verso 20, tá bom? E vocês vão compreender nesse mesmo contexto do que eu estou falando aqui de Noé. Noé recebeu a palavra, a arca da salvação. E a arca, nós podemos substituir pela palavra. E a Bíblia é a palavra da salvação. Meus irmãos, esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês, esse é o estudo. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nossa continuação do estudo aqui, tá bom?